como uma semente que parece um olho pode estar ligado tanto à espiritualidade indígena quanto à energia que sentimos depois de tomar um refrigerante ou uma cápsula de guaraná. Bom, prazer. Eu me chamo Isaac e hoje, junto ao Victor, vamos explicar para vocês o nosso trabalho de etnobotânica e fisiologia, sendo que a planta que nós utilizamos para investigar é o guaraná. O guaraná, como seu nome científico Paulínia cupana, é uma planta trepadeira, nativa da Amazônia, e pertence à família Sapidáceas. A parte mais utilizada são as sementes, que destaca pela alta concentração de cafeína, em torno de 2 a 5%, o que é até o dobro da quantidade presente no café. Além da cafeína, encontramos taninos, que dão um sabor mais amargo, catequinas e epicatequinas, que são antioxidantes, e também saponinas, compostos que podem ter efeito anti-inflamatório. Bom, o cultivo tradicional do guaraná ele é muito associado à região de Maués, no Amazonas, que é considerada a capital do guaraná. Por lá, o fruto é cultivado tanto em sistemas familiares quanto em grandes produções. E falando sobre cultura, o guaraná ele tem uma importância simbólica muito grande, principalmente para o povo Saterê Mauê. Eles são considerados os guardiões dessa planta. E existe uma lenda sobre a origem do guaraná, que eles contam, de uma criança que era muito especial na aldeia e todos gostavam dele, era um menino muito querido. Porém, ele acabou sendo morto por inveja. A mãe, na procura dele, encontrou o corpo dele, do filho jogado na mata. E ela, em profundo sofrimento, chorou sobre o corpo do filho. E dos seus olhos nasceram as sementes do guaraná. E aí, por isso, quando o fruto amadurece e abre, ele lembra um olho humano, como se fosse o olhar desse menino renascendo na natureza. E essa história mostra pra gente como para eles a planta não é apenas um alimento, mas também existe espiritualidade e identidade. E além da lenda, o interessante também é ver como eles realmente consomem o guaraná. Os indígenas, eles colhem os frutos maduros, torram as sementes e depois socam até formar uma massa, que molda em forma de bastão. Esse bastão de guaraná, ele é muito duro, parece até uma pedra. Na hora de preparar a bebida, eles usam um ralador feito de língua de piracu seca, que é áspera como uma lixa. Raspam o bastão nesse ralador e misturam um pó em uma cuia com água. Para quem não sabe, cuia é um pote. O resultado é uma bebida escura e espessa, que eles tomam em rituais, antes de caças ou em longas jornadas, porque acreditam que dá força, energia e até mesmo resistência. Esse consumo ele é bem diferente do que estamos acostumados. Hoje, na sociedade moderna, a maioria das pessoas conhecem o guaraná só na forma de refrigerante, que na verdade tem muita pouca da planta no refrigerante em si. Na prática, o efeito vem mais do açúcar do que do guaraná em si. Já o guaraná em pó, ao mesmo tempo também um símbolo nacional, não é mesmo? Que ganhou várias formas de consumo, desde a cuia indígena até a garrafa de refrigerante na prateleira que a gente vê nos mercados. Agora vamos entender como os compostos do guaraná agem na fisiologia do corpo humano. O principal composto ativo, citado anteriormente, é a cafeína. Ela atua diretamente no sistema nervoso central. E normalmente o nosso corpo produz uma substância chamada adenosina, que se liga a receptores no cérebro e gera aquela sensação de cansaço, de que é hora de descansar. A cafeína, ela tem uma estrutura química muito parecida com a da adenosina e por isso consegue se ligar nos mesmos receptores, só que sem ativá-los. E o resultado é que os sinais da fadiga são bloqueados e o cérebro ele fica mais ativo, a concentração e até a velocidade de reação. Também, pessoal, a cafeína aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina, neurotransmissores que melhoram o humor, a motivação e a disposição. Outro ponto importante é o efeito termogênico. O guaraná acelera o metabolismo, aumentando o gasto energético, o que explica por que ele é usado em fórmulas de emagrecimento e tudo mais. Porém, o consumo excessivo pode trazer grandes riscos. Doses altas de cafeína podem causar insônia, ansiedade, taquicardia e até mesmo palpitações. Pessoas com hipertensão ou distúrbios do sono devem ter cuidado,
Então, o Guaraná é sim um aliado para melhorar o foco e a energia, mas ele também tem que ser usado com bastante responsabilidade. E a gente também não pode deixar de citar referente a controvérsias e a algumas evidências que tem. Na cultura tradicional, o Guaraná ele é quase uma planta mágica, capaz de dar muita energia e vitalidade por horas, dias. E a ciência confirma parte dessa visão, principalmente falando sobre a parte de estimulantes e oxidantes, antioxidantes. Também existem algumas pesquisas que estão investigando se o guaraná ele pode ter um efeito de neuroprotetores, ajudando em doenças como o Alzheimer e o Parkinson. Mas falta muitas evidências clínicas sólidas. Também outra questão é o modo que consumimos. O guaraná natural ele é preparado a partir da semente e ele tem um efeito mais equilibrado, porque além da cafeína, existem outros compostos que modulam sua ação. Já no refrigerante, a quantidade de guaraná é mínima e o efeito é praticamente do açúcar. Isso mostra que nem todo o guaraná que a gente consome traz os mesmos benefícios. Resumindo, tradição e ciência dialogam, mas também existe muito espaço para o debate e pesquisas futuras. Então, voltando à nossa pergunta inicial, aquela semente em formato de olho que o povo indígena associa ao mito da origem do Guaraná, e as mesmas que hoje aparecem em refrigerantes, energéticos e cápsulas, ela atua no nosso sistema nervoso, bloqueando os receptores de adenosina, aumentando o estado de alerta e disposição. Mas, mais do que energia, o Guaraná carrega também história e simbolismo, cultura, espiritualidade, ciência e tudo mais. E se tem um recado que fica, o Guaraná é poderoso, mas ele precisa ser consumido com consciência. E ainda há muito que a ciência pode revelar sobre ele. Esse foi o nosso trabalho sobre o Guaraná, unindo a botânica, a cultura e a fisiologia. A gente agradece pela atenção, obrigado por assistir, até a próxima.